E aí galera, tudo bem? Vamos começar então a nossa revisão de eletrodinâmica por intensidade de corrente elétrica. Intensidade de corrente elétrica é a razão entre a carga e o tempo que a corrente leva para atravessar uma seção plana de um fio condutor. Tá ok ou não? Bom, então o nosso Q é a carga elétrica que passa nesse fio condutor durante este tempo. Então, o ΔT é o tempo, ok? Lembrando o seguinte, pelo Sistema Internacional de Medidas, a corrente elétrica é dada por ampere, ok? Então, eu vou colocar aqui a letra Azinho, simbolizando aqui a unidade, tá ok? Da corrente elétrica. Bom, o que é a quantidade de elétrons que passa nessa seção plana multiplicada pela carga elementar. Então vamos colocar aqui o N é a quantidade de elétrons. Quantidade de elétrons. Ok? E o E é a carga elementar, que é dada por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então está aqui o resuminho de corrente elétrica, ok? I é igual a Q sobre ΔT, e o nosso Q, que é a carga, é igual a N vezes E, onde N é a quantidade de elétrons que passa na seção plana do condutor neste tempo, tá ok ou não? E E é a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, ok? Então vamos a um exercício prático. Em uma lâmpada passa uma carga elétrica negativa de módulo 80 coulombs a cada 10 segundos. Então veja bem, aqui eu já tenho um módulo, né? Tá ok? Vou colocar logo diretamente o 80 no lugar de Q. Porque I é igual a Q sobre ΔT. I é igual a Q sobre ΔT. Vou colocar o tempo, que o tempo já foi dado em 10 segundos. Bacana? Olha lá, quem é o Q? O Q é 80 e o tempo é 10. Pessoal, 80 por 10 vai dar 8. 8 o quê, pessoal? Amperes. Está aí a corrente elétrica nesta lâmpada. Tá ok? Bom, quantidade de elétrons quem passa numa determinada seção plana do fio condutor que alimenta a lâmpada. Ok? Q é igual a N vezes E. Eu quero o N. O N é minha incógnita. Então eu vou isolar o N. O E está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Então o N será Q sobre E. Então N será Q sobre E. Quem é o meu Q? O meu Q é 80. Então coloca aqui 80. Ok? Sobre o E. O E é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ok? Como é que eu vou fazer essa conta? Em geral, é mais fácil você dividir números inteiros, né? Aqui eu tenho um número inteiro por um decimal. É melhor eu transformar tudo no número inteiro. Olha só, como é que eu faço? Eu vou multiplicar aqui por 10. E ao mesmo tempo eu vou multiplicar aqui embaixo também por 10. Se eu fizer isso, eu vou ficar com 800 em cima. Ok ou não? E embaixo, 1,6, eu vou deslocar a vírgula uma casa para a direita. Fica 16 vezes 10 a menos 19. Tá ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou simplificar por 8 em cima e por 8 embaixo, para não alterar. Então divide por 8 em cima e divide por 8 embaixo. Somente os inteiros aí, tá ok, pessoal? Então olha só, como é que vai ficar isso aqui? 800 dividido por 8, isso dá 100. Sobre 16 dividido por 8 dá 2. Então aqui vai ficar 2 vezes 10 a menos 19. Pessoal, quanto é que dá 100 dividido por 2? Dá 50, né? 50 vai ficar em cima. Então N é igual a 50. Vou dividir o 100 por 2. Então 100 por 2, tchau, vira 50. Tá ok? Agora esse 10 a menos 19, ele está embaixo, passa o quê? Para cima, passa para cima. Então vai ficar para cima, só que ele vai passar, como ele era negativo, o expoente embaixo, quando ele sobe, ele passa positivo. Então fica assim, ó. Ok ou não? Então fica 50 vezes 10 a 19. Se eu quiser transformar tudo em notação científica, 50 não é 5 vezes 10, pessoal? É, 50 é 5 vezes 10. 5 vezes 10
vezes 10 é 19. Ok ou não? Produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então isso aqui vai ficar 5 vezes 10 elevado a 20. Ok? 5 vezes 10 elevado a 20. 5 vezes 10 elevado a 20. Tá ok? 20 o quê? Elétrons, né, pessoal? Elétrons. 5 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Então pronto. Está resolvido aí um probleminha aplicando aqui densidade de corrente elétrica e a formulinha carga é igual a NE. Tá ok? Olá, galera. Então vamos lá. Dando continuidade ao tema intensidade de corrente elétrica, que é a introdução do nosso assunto de eletrodinâmica, vamos estudar os gráficos de corrente elétrica. Eu tenho dois tipos, o de corrente contínua e o de corrente alternada. O de corrente contínua é aquele que é uma constante, olha só, tá certo? Essa reta é uma reta paralela ao eixo do tempo, tá? E ela tem sentido e intensidade constante. Na prática, são as pilhas e baterias do nosso dia a dia. Então tá aqui, corrente contínua é uma reta paralela ao eixo, tá ok, do tempo. Agora eu tenho a chamada corrente alternada. É aquela que varia com o passar do tempo. Você pode reparar que ela teve aqui, vira uma curva, por exemplo, ou uma ascendente, ou uma descendente, tá certo? Ela não é uma constante. Ela muda periodicamente de intensidade e sentido. Exemplos pra gente aí, as tomadas elétricas da nossa casa, tá ok? Ou as torres de alta tensão. Lembrando o seguinte, a intensidade de corrente ela é igual a carga sobre o intervalo de tempo calculado numa seção transversal de um fio condutor. Aquela carga que passa naquela área, né? Num determinado intervalo de tempo, isso me dá a corrente elétrica. Tá? Como é que eu calculo a corrente elétrica olhando para um gráfico desse aqui? Como é que eu calculo a carga olhando para um gráfico desse aqui? Tá? Basta eu calcular a área abaixo dessa reta ou a área abaixo desta curva. Ok? Então, para calcular a carga no gráfico intensidade de corrente por tempo, na contínua ou alternada, basta eu calcular a área abaixo desta curva. Se eu estiver trabalhando com corrente contínua, eu posso utilizar essa formulinha aqui também. Eu vejo o intervalo de tempo e multiplico e trabalho com a intensidade. Multiplico pela intensidade de corrente e obtenho a carga. Tá? Mas eu também posso calcular por área. Bacana? Por que eu falo isso? Porque quando for alternada eu não posso utilizar essa formulinha. Essa formulinha aqui só vale para contínua. Aí então na hora de calcular na corrente alternada eu preciso calcular a área da figura abaixo aqui, a figura formada abaixo dessa curva, ou uma reta ascendente ou uma descendente. Ok? Vamos fazer algumas questões. Galera, então olha só. O gráfico representa a intensidade de corrente elétrica que percorre um fio condutor em função do tempo. Então olha só, no eixo Y, a minha intensidade de corrente. No eixo X, o tempo. Tá? Bom, determine a carga elétrica que atravessa a seção do condutor, letra A, entre 0 e 3 segundos. Isto é, neste trecho aqui, qual é a carga elétrica? Tá ok? Neste trecho, entre 0 e 3. E a letra B, entre 3 e 4, qual é a carga elétrica que passa neste intervalo de tempo? Entre 3 e 4. Bom, vamos lá, vamos observar aqui, olha só. Neste trecho, a minha corrente é contínua, ela é constante. Tá ok? Mas neste trecho, ela não é contínua, ela é alternada, ela está variando. Tá? Então o que acontece? Neste trecho eu posso utilizar a formulinha I igual a Q sobre ΔT. Mas neste trecho aqui eu não posso utilizar essa formulinha para calcular a carga. Então o que eu vou fazer? Eu vou recorrer à área. Eu vou calcular esta área aqui, que é o intervalo de tempo entre 0 e 3. Tá ok? Então vamos lá, letra A. Intervalo de tempo entre 0 e 3. Então, tempo entre 0 e 3. Entre 0 e
3 segundos. Bom, isso aqui, que figura é essa, pessoal? É um quadrado, né? É um quadrado, olha só. A base é 3 e a altura também é 3. Qual é o polígono que tem os lados iguais, galera? Tem os lados iguais. Tá certo? É o quadrado, olha aqui, ó. Aqui mede 3 e aqui mede 3. Então, para eu calcular esta carga, basta eu fazer 3 vezes 3. 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá quanto, pessoal? 9 coulombs. Essa é a carga. 9 coulombs. Ok? Calculei, então, no trecho entre 0 e 3 segundos. Agora eu vou para o trecho entre 3 e 4. Letra B, 3 e 4 segundos. Letra B, 3 e 4 segundos. Bom, entre 3 e 4 segundos, eu vou calcular esta área aqui, ó, agora. Esta área. Bom, esta área aqui, pessoal, é de um trapézio. Hein? É um trapézio, olha só. Qual é a base maior do trapézio? 6, ok? Esse pedacinho é 6. Qual é a base menor? Esse pedacinho é 3. E a altura é 1. É entre 3 e 4, né? É 1. Então, eu vou utilizar, para calcular aquela área ali, ó, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Tá ok? Então, a carga que passa naquela seção transversal, no intervalo entre 3 e 4 segundos, é base maior, pessoal, é 6. Então, coloca 6. Mais base menor, pessoal. Quanto que é a base menor? Base menor é 3. Vezes a altura. A altura é 1. 1. Tudo isso sobre 2. Tudo isso sobre 2. Então, vamos lá. Tudo isso sobre 2. Então, na verdade, eu tenho 6 mais 3 dividido por 2. 6 mais 3 dividido por 2, pessoal, vai dar 4,5 coulombs. Então, tá aqui. Então, bacana, olha aí, o jeitinho de você utilizar, tá certo? Para você utilizar os gráficos de intensidade de corrente por tempo. O que eles vão pedir? Vão pedir para você calcular a carga. Tá? E a carga você calcula utilizando área. Você calcula a área daquela figura que está abaixo da reta ou abaixo aqui dessa reta ascendente. Tá, ok? No caso aqui deu um retângulo e no caso aqui deu um trapézio. Lembrando que quando for intensidade de corrente contínua, que é esse caso, uma reta paralela ao eixo do tempo, eu posso utilizar a formulinha I é igual a Q sobre delta T. Tá, ok? Beleza, mas só quando a reta for paralela ao eixo do tempo. Se ela for ascendente ou for uma curva, aí não vai dar, aí tu vai ter que calcular a área. E se for uma curva, o negócio vai complicar. Tá, ok? Se for uma retinha, aí beleza, que você usa as formulinhas das figuras planas que a gente conhece. Tá?